Então, a gente vai iniciar agora, dar início à mesa sobre literatura, formada pela Juliana Ragusa, Karen Amaral Sacconi e por mim, Clara Crepaldi. Então, eu começo apresentando as convidadas. A Juliana Ragusa é professora associada na Universidade de São Paulo. Opa! Opa! Um pouquinho mais. Difícil. A professora Juliana Ragusa é professora associada na Universidade de São Paulo. Ela é especialista nas representações de Afrodite na poesia grega antiga. Traduziu os 9 líricos gregos, incluindo Safo, e principalmente Safo. Ela é vencedora do Prêmio Jabuti de 2006, com o livro Fragmentos de uma Deusa, a representação de Afrodite na lírica de Safo, que é do mestrado dela. Além disso, é uma tradutora profícua, podemos dizer, ela vai falar mais disso daqui a pouco, mas ela traduziu também a lira grega, traduziu Hino Afrodite e outros poemas de Safo, e mais recentemente a elegia grega em parceria com Rafael Brunhara. Além da Juliana Ragusa, temos aqui a Karen. Bom, essa mesa originalmente seria composta pela Juliana, pela professora Mari Laffer e por mim, mas a professora Mari Laffer não pôde vir. Então, eu agradeço especialmente a Karen por ter aceitado esse convite com bem pouca antecedência. A Karen, ela é doutora em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo. A tese dela, Os Fragmentos de Aristófanes, foi indicada ao Prêmio CAPES de 2019 e foi publicada pela imprensa da Universidade de Coimbra. Ela traduziu também a Electra e Orestes, de Eurípides. Foi professora da Unesp de Araraquara e no Centro de Línguas da USP foi professora de grego antigo. E ela também é dramaturga e tem 2 peças publicadas. Ela vai falar dessas peças também. Por fim, eu sou a Clara Crepaldi, eu sou doutora em Letras Clássicas também pela USP, pós-doutoranda. Eu publiquei 4 tragédias de Eurípides, Alceste, Electra, Heraclidas e Helena. Publiquei também as fábulas de Esopo. E atualmente eu trabalho com teatro grego e linguística do grego antigo. Última coisa sobre a professora Mary Laffer, ela não pôde vir, mas ela mandou um depoimento gravado e à tarde esse depoimento vai ser exibido lá em Niterói e também o vídeo vai ser... a gente vai fazer o upload no canal do LEC. Então, vamos começar primeiro com a professora Juliana Ragusa. Boa tarde a todos. Começo agradecendo a tanto as colegas, né, Renata Casarini e Alice Bittencourt Haddad, da Universidade Federal Fluminense, pelo convite para participar desse evento, cuja importância não será suficientemente assinalada, né? Então é preciso dizer, né, de quão importante é um evento como esse, que coloca em relevo, né, as traduções e as traduções feitas por classicistas, né? As latinistas e helenistas tradutoras. Então, é uma alegria participar desse evento e também agradecer à Casa Guilherme de Almeida, que nos acolhe, que acolhe uma pernada, né, desse evento aqui em São Paulo, né? Ao contrário do que eu costumo fazer, eu sempre, tanto as aulas quanto as falas, eu sempre escrevo absolutamente tudo. Hoje eu vou fazer algo mais informal, pessoal, mas que espero que, digamos, fique dentro das expectativas do evento e traga alguma contribuição, né? A Lúcia falou das agruras e das dificuldades que, claro,
nós vamos vivenciando enquanto temos, né, que lidar com as nossas obrigações e, enfim, no meu caso, foi a experiência com a Covid, né, que eu tive nos últimos recentes tempos e que, inclusive, justifica o fato de eu não ter escrito, porque a minha vista é uma das coisas que acontece, a minha vista está bastante ruim, né? Então, não tem óculos que dê conta por enquanto. Então, aliás, daqui a pouco eu vou ter que tirá-lo. Enfim, eu começo só, né, fazendo a única leitura propriamente que farei breve do resumo, porque ele nos dá, né, o fio da meada aqui, que eu vou buscar perseguir, né, nesses 20 minutinhos em que, né, ocupo aqui o microfone. Levada por Safo e suas canções, tudo começou com o deslumbre diante de sua poesia. Iniciei há algum tempo uma jornada de estudos de poesia grega antiga, da qual a tradução é parte integral, necessária e enriquecedora. Nesta jornada, compartilho reflexões sobre como vejo a tradução, sobre referentes que me guiaram, como tem sido para mim a atividade de traduzir e como percebo minha inserção como tradutora de um gênero em especial, a mélica, a lírica de fato, a partir do qual fui percorrendo outros recentemente, notadamente, a elegia arcaica, numa parceria com o Rafael Brunhara. Falo de uma experiência empenhada, de um interesse contínuo e da crescente compreensão da importância de mulheres que traduzem e que traduzam as obras da antiguidade clássica, tantas que ainda por elas esperam. Aliás, começando por esse último ponto, fico sempre pensando quando virá em nossa língua uma tradução por uma mulher dos poemas homéricos, da Ilíada e da Odisseia. Sempre que eu pergunto isso, claro, na sala de aula, os alunos dizem, faça, mas terá que ser outra tradutora, né? Já deixo registrado que esse projeto não será meu, mas espero que seja de outro. A propósito desse evento, e pensando justamente no último ponto, conversei com o Rafael Brunhara, porque além de um parceiro contínuo, leitor, ele é meu leitor, eu leitora dele, a gente temos trabalhado junto ao longo dos anos, ele que foi meu aluno na graduação, enfim, na pós. Ele foi o Rafael que, numa live no ano passado, no lançamento da segunda edição do Safo de Lesbos e no Afrodite e Outros Poemas, que é a minha tradução de todos os fragmentos minimamente legíveis de Safo, ressaltou o fato do qual eu própria ainda não tinha me dado conta, de que, digamos, uma tradução sistemática, como a que é oferecida no meu livro publicado pela editora Edra, agora em segunda edição, por uma mulher, digamos assim, não havia uma tradução sistemática feita por uma mulher de Safo antes da minha. Então, é algo de que eu mesma não tinha me dado conta. E a partir disso, comecei a pensar um pouco mais nessa questão, não tanto numa questão da, digamos, genderization, a genderização. Quer dizer, eu tenho uma certa dificuldade de pensar em termos de uma tradução feminina, uma tradução masculina, quer dizer, diferenças que haveria por causa justamente do gênero. Até, enfim, andei lendo algumas discussões
e algumas comentários interessantes, mas que, para mim, ainda precisam de amadurecimento. Agora, em termos de representatividade, que eu acho que é, né, algo mais, para mim, mais concreto, mais discernível, mais objetivo, né? E pela qual nós podemos juntas todas trabalhar. Aliás, esse evento, né, é uma iniciativa nesse sentido, né, de apontar para essa necessidade de uma representatividade, claro, que seja a mais diversificada e que abra espaço e estimule, né, a atuação de quem atua como nós no mundo dos estudos clássicos, né, na tradução. Né? Porque, como diz o resumo, há muitas obras ainda à espera, né, de traduções feitas por mulheres. Né? Tragédias, as obras de Homero e, né, tantas outras. Então, nesse sentido, acho que, de fato, estamos em novos tempos, há novas demandas, há novas preocupações, e a minha experiência pessoal, um pouco acidentalmente, sem que isso tivesse sido uma reflexão minha, e sem que isso, inclusive, estivesse em discussão no meu tempo, acabei, digamos, entrando nesse cenário com essa tradução de Safo como pela primeira vez feita, né, por uma mulher. Então, nesse sentido, né, o Rafael que apontou isso naquela live, e por isso também, quando fui convidada para esse evento, foi uma das primeiras pessoas com quem eu fui conversar. E aí ele me apontou, né, um artigo, e, claro, um artigo leva a outro artigo, artigos todos em mídias não acadêmicas, né? E, sobretudo, circulando na internet. Uma delas é um site muito interessante chamado Eidolon, eidolon.pub. Pelo que eu entendi, é um site que já esgotou o seu ciclo, mas que fez discussões, sobretudo de jovens classicistas, né, helenistas, latinistas, mas que fez discussões bastante interessantes, justamente num material muito bem cuidado, sobre a questão da representatividade, né, no mundo dos estudos clássicos. E um dos artigos de agosto de 2019, portanto pré-pandemia, é justamente um artigo intitulado Mulheres que Traduzem, né? Women Who Translate. E é um artigo que dialoga, tentando este artigo pensar em termos do gênero, né, e se há uma, digamos, influência ou uma diferença do ponto de vista do gênero. Esse artigo, ele, digamos, aproveita um gancho que estava num artigo anterior, do ano de 2017, publicado no The Guardian, o jornal inglês, sobre a Emily Wilson, que é a tradutora, a primeira tradutora, né, da mulher da Odisseia em língua inglesa. Né? E ali, num certo momento da discussão, né, que ela propõe, ela diz o seguinte: as traduções, aspas, né? As traduções mais altamente elogiadas de classicistas homens da nossa era, e ela cita o Robert Fagles como um exemplo, essas traduções mostram os tradutores escrevendo com uma exuberante confiança, e muito frequentemente expandindo ou acrescentando ao original, tanto, digamos, intervindo nos textos. E ela prossegue. Tradutoras mulheres classicistas têm apresentado a tendência de se aproximarem do original com mais cautela, com uma disciplina mais cuidadosa. E ela vai analisar essa diferença
em termos das pressões, em termos das cobranças, em termos, digamos, até daquilo que está introjetado, tanto na consciência das próprias mulheres, como, digamos, no que a recepção de um trabalho feito por uma mulher espera, nas expectativas, que explicariam, portanto, essa diferença, digamos, de atitude dos tradutores para com os textos. Não vou julgar aqui esse argumento, não vou entrar nesse argumento, porque eu mesma preciso de muito mais reflexão acerca dessa questão. Mas posso dizer que, do ponto de vista da minha chegada à tradução, que foi por Safo, Safo é onde tudo começa em termos da minha trajetória no grego, de fato, como eu pensei a tradução de Safo quando a propus, chamada pela editora Edra em 2011, mas mesmo antes, que as traduções de Safo eu começo a fazer justamente durante o mestrado, que contempla, assim, do ponto de vista da análise mais detida, um corpus de 14 fragmentos da poeta, alguns dos quais são os mais longos que nós temos, de Safo. E, claro, percorre vários outros no comentário. Então, as traduções do Safo começam em 2000, e lá se vão 22 anos. O tempo implacável vai passando. Quando eu fiz as minhas traduções, o que havia digamos assim, de disponível em termos de uma tradução mais completa da obra fragmentar e incompleta de Safo? Era a tradução do professor Joaquim Brasil Fontes, no seu Eros Tecelão de Mito, que inclusive teve uma espécie de destaque, uma publicação de um volume que concentrava as traduções propriamente. Então, teve a publicação do estudo, com tudo, todo o pacote fechado, e depois, se não me engano, até esse volume separado, variações, traduções e variações de Safo, alguma coisa assim. E, de fato, a minha sensação de leitora, e quando nós começamos a estudar, nós tendemos a um certo zelo e rigor com relação ao nosso objeto, era de que, digamos, as traduções eram muito agradáveis, e que bom que havia essas traduções, e eu sou sempre favorável a várias traduções e várias possibilidades de tradução e escolha para o leitor, mas eu achava que podia haver uma tradução de Safo com menos interferência, talvez. Então, eu tinha a pretensão, o desejo de, digamos assim, possibilitar que a voz de Safo falasse, que vem com tantas camadas, claro, camadas de séculos, de tradutores, de estudiosos, claro, as camadas que a minha própria voz e a minha própria experiência traz, mas eu queria uma tradução menos, com menos elementos, digamos, para além daqueles que estão no texto. Então, foi nesse sentido que eu trabalhei quando fiz as minhas próprias traduções para o Fragmentos de uma Deusa e depois quando fiz o voluminho para Edra, que saiu primeiro naquela coleção de bolso. E quando chegou essa possibilidade, veio essa possibilidade da segunda edição, a gente já estava num cenário em que tinha outras traduções, notadamente em termos dessas traduções sistemáticas da obra toda, a tradução do Guilherme Gontijo, que é bem mais recente do que a do professor Joaquim Brasil Fontes, que, se não me engano, foi a tese de livre-docência dele no final dos anos 80. E a do Gontijo
acho que é 2008, alguma coisa assim, se não me falha. Não, 2018, né? Alguma coisa assim, se não me falhar muito a memória. Né? Espero que ele me perdoe o erro da eventual aqui da data. Mas eu mantive, né, vendo, né, o trabalho que se apresentava ali, que é uma proposta bastante diversa, né, eu, na segunda edição, resolvi, enfim, a gente aproveita para rever, eu sempre acabo, né, já falando um pouco da postura diante da tradução, dificilmente eu mantenho, né, a tradução sempre a mesma, porque não resisto ao que eu espero que sejam aprimoramentos e soluções mais bem resolvidas, mas mantive a mesma orientação, tá? A tentativa de oferecer uma tradução que, claro, é poesia. Eu sou leitora de poesia antes de ser estudiosa de poesia, então ela tem que ser agradável. E para isso, claro, temos que buscar o mais que podemos manter certos elementos da linguagem que é própria da linguagem poética. Tá? A concisão, a imagética e, na medida do possível, tá? Se não a reprodução, que é muito difícil de uma língua para outra, digamos, a busca de sonoridades e de efeitos sonoros, pelo menos, equivalentes. Tá? Então, mas fora isso, quer dizer, a minha orientação foi de apresentar essa tradução, né, que, digamos, procura interferir o menos possível, né, e, portanto, né, fazer, né, deixar o texto que permanece da poeta falar mais amplamente, né, ou mais, de uma maneira, digamos, mais direta. Do mesmo modo, foi a experiência com o Elegia Grega Arcaica. Né? E aí eu finalizo, já encaminhando a finalização, eu finalizo pontuando dois outros elementos que têm pautado a minha atuação como tradutora. Claro, primeiro, há uma escolha de um certo gênero, que é o gênero ao qual eu tenho devotado os meus trabalhos de pesquisadora, que é, sobretudo, a mélica, mas também a elegia e agora, né, um pouquinho o jambo. Então, esses gêneros que, na nomenclatura moderna, imprecisa, mas, enfim, que se usa a lírica. Tá? Ora, esse é, né, um dos elementos que caracterizam a preocupação de oferecer para o leitor as traduções de maneira contextualizada. E tendo nesta contextualização como, digamos, como elemento assim basilar, a questão do gênero poético. E isso certamente vem, né, reflete a minha formação na Universidade de São Paulo, onde eu fui aluna de graduação e de pós. Né? Aliás, o colega Henrique Cairuz, justamente num evento recente na UF, presencial, em que eu estive, né, na Federal Fluminense, observou, né, como uma das características, né, dos trabalhos, né, dos uspianos é justamente essa preocupação com a questão do gênero. E a outra preocupação, aí pela natureza do objeto, que é fragmentário, é essa preocupação de oferecer ao leitor não só a tradução, mas a tradução amparada de paratextos que ajudem a leitura, no sentido de oferecer elementos históricos, elementos culturais, elementos relativos a tradições míticas que possam estar mencionadas nos fragmentos, enfim, um apoio que torne a leitura, claro que pode se restringir apenas às traduções, mas para quem tiver interesse, um apoio que torne a leitura mais produtiva, que torne a leitura, digamos,
alguma coisa que se abre também para o que, na verdade, é da natureza dos estudos clássicos, que é a interdisciplinaridade. Tá? Então, os comentários, as notas, quer dizer, esse é um formato, né, que eu adotei na Safo, é um formato que está no Lira Grega, a antologia, né, da Edrin, que eu traduzo todos os 9 poetas do cânone, né, dos grandes poetas mélicos, e levei também esse formato para o trabalho que fiz com o Rafael sobre a elegia grega arcaica. Quer dizer, procurando dessa maneira contribuir não só, digamos, para a divulgação, e para uma divulgação de qualidade dessa poesia grega antiga, mas também para, digamos, né, uma experiência talvez enriquecida, né, do contato com esses poemas que às vezes assustam os leitores menos acostumados. Poemas que não têm começo, que não têm fim, às vezes não têm um miolo, né? Podem ter um efeito, às vezes, de gerar um estranhamento muito grande. Então, nesse sentido, né, esses comentários, essas notas procuram amenizar o impacto, né, e mostrar que, a despeito da precariedade, os fragmentos, que é o que resta, sobretudo, dessa poesia, tem muito a nos dizer, né? E contém mais elementos do que podemos imaginar quando vemos os seus 2 versinhos e, às vezes, a sua única palavra, né? Então, nesse sentido, eu espero ter trazido aqui alguns elementos para essa reflexão, né, durante este dia sobre a tradução, e fico à disposição para as perguntas que se seguirão ao final. Muito obrigada. Posso começar, Clara, direto? Bom, meu nome é Karen, estou aqui substituindo, tendo a honra de substituir a Mari Laffer, que não pôde comparecer. Em primeiro lugar, queria agradecer também a Casa Guilherme de Almeida, a Clara, a Renata, a Alice, que organizaram o evento. E dizer primeiro que fui chamada para participar um pouco de última hora, então minha fala, na verdade, não tive nem condições de fazer uma pesquisa, né? Como a Juliana apresentou várias questões interessantes, dados, enfim. E minha apresentação vai ser bem diferente da dela, no sentido de ser mais como um depoimento pessoal, falando da minha experiência como tradutora e como essa experiência influiu numa trajetória muito ligada ao teatro grego. Então, bom, eu começo falando que meu primeiro contato com o teatro grego foi antes ainda da universidade, quando eu achava que seria atriz. E estudava teatro e me apaixonei pelo teatro grego, isso com 16 anos. Então, eu lia muito teatro e fui estudar teatro na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que é uma escola razoavelmente conhecida aqui na Grande São Paulo. Uma escola para formação de atores, né? E então eu tive essa experiência de lidar com o texto, né? No primeiro lugar, primeiramente, né? Para mim, lidar com o texto do teatro grego no palco, né? E só depois, na faculdade, tendo já amadurecido um pouquinho mais e entendendo que, na verdade, eu não seria atriz, nem nunca fui atriz, e podia me aproximar do teatro grego de outras formas,
que a minha paixão pelo teatro grego continuava, e foi por isso que eu escolhi o grego e estudar o teatro, me debruçar sobre o texto, inclusive sobre o texto original, em grego, né? Isso era uma coisa que me fascinava e me levou a ter escolhido o grego, e continuar estudando teatro, né? O que eu fiz na iniciação científica, quando, sob orientação da Adriane Duarte, eu estudei a personagem do escravo, que é a personagem cômica do escravo, né? Que é importantíssima tanto para a história do teatro quanto para a história da comédia em particular, né? Ela pode ser vista assim como uma espécie de ancestral do palhaço ou parente do Arlequim, e, enfim. Então, continuei depois no mestrado, mas aí já continuei no teatro, no mestrado, mas aí já me voltando para a tragédia, né? E ainda sob a orientação extremamente serena e equilibrada da Adriane, que é uma das maiores especialistas em teatro grego do Brasil, né? Então eu tive esse privilégio de ser orientada por ela e estudar a Electra de Eurípides, estudar e traduzir, né? O resultado do mestrado foi um estudo, uma tradução dessa peça, que é muito interessante dramaturgicamente, entre outras coisas, pela complexidade da cena de reconhecimento e também pela possibilidade de comparação com a Electra do Sófocles e com as Coéforas do Ésquilo, que tratam do mesmo mito, né, que tem por tema o mesmo mito. Foi com essa tradução da Electra que eu entrei em contato pela primeira vez com o mercado editorial, né, o que foi proporcionado por meio de uma rede de contatos de outras mulheres que também traduziam. A própria Adriane, que me avisou do interesse de uma editora, a editora Martin Claret, em publicar textos de teatro, a Clara e a Milena Faria, que também me muniram de informações a partir das suas experiências prévias com a mesma editora, né? O que foi muito importante para mim. A Clara, por exemplo, me disse que a editora tinha aceito a sua sugestão de publicar no mesmo volume mais de uma obra, né? E isso me levou a fazer a mesma sugestão que foi aceita pela editora. Eu sugeri à editora a tradução de Orestes, de Eurípides, né? Que é uma espécie, do ponto de vista narrativo, é uma espécie de continuação do mito da Electra. E essa tragédia compôs o volume único, junto com a Electra, né? Então, traduzi a Electra de Eurípides e o Orestes, e essa última foi, inclusive, a única obra que eu traduzi para ser publicada, e fiz isso de uma forma desvinculada, tanto de uma instituição, né, de uma universidade, quanto de uma instituição de fomento, né? Foi fruto do meu contato com a editora. Esse volume não foi publicado de imediato, né, apesar de todo o esforço para, enfim, cumprir o prazo, etc. Houve um grande atraso de parte a parte, e já eu vou falar mais disso. Mas logo depois entrei no doutorado, ainda sob orientação da Adriane. Ou novamente, né, sob a orientação da Adriane. Assim, entrei no doutorado para traduzir, aí voltando para a comédia, mas para traduzir os fragmentos do Aristófanes. Que não tinha tradução nem por homem nem por mulher, por ninguém, em língua portuguesa. Então, acho que isso é interessante, porque é sintomático também, né? Quando você tem uma mulher que traduz pela primeira vez
né? É uma coisa sintomática que tem a ver com o que você estava falando, né? De novos tempos e tal. Como a gente está falando de mulheres tradutoras, acho que é interessante mencionar um evento que para muitas mulheres é um divisor de águas, né, na vida, que é ser mãe. E pouco antes de começar o meu doutorado, eu fui mãe, e fui mãe 2 vezes, com um intervalo bem pequeno. E foi assim que eu fiz o meu doutorado, que foi cuidando de 2 bebezinhos, e uma coisa que foi um grande aprendizado para mim, porque eu tive que aprender, a minha relação com o tempo mudou muito depois que eu tive filhos, o tempo fica muito mais escasso, e com isso o meu foco também precisou aumentar muito, e eu simplesmente dedicava todo o tempo livre que eu tinha, ou seja, quando eu não estava cuidando das crianças, era para o meu doutorado. E consegui dar conta da proposta original, né, sem nenhum tipo de adaptação ou diminuição do corpus, né, que era, aliás, a tradução de todos os fragmentos de Aristófanes, que eram, sem dúvida, de Aristófanes, porque tem uma parte dele que é a Fábula e Incerta, né, que a gente incerta aí, que são aqueles fragmentos que não se sabe se eram mesmo do Aristófanes ou não. Esses eu não traduzi, mas todos os outros sim. E o fato de lidar com fragmentos também foi uma grande... Eu, como pesquisadora, né, isso para mim foi uma grande novidade também, lidar com os fragmentos, né? Porque eu não estava em absoluto familiarizada com esse universo dos fragmentos, que é um universo bem peculiar, né? E os excertos que sobreviveram do Aristófanes, como de tantos outros poetas, eles foram, em sua maioria, eu estou falando no caso do Aristófanes, né, preservados por lexicógrafos, né, por essa tradição de lexicógrafos que estavam interessados em aspectos linguísticos, fonéticos, semânticos, de certos vocábulos, e não necessariamente em aspectos literários, dramatúrgicos, enfim. E isso fui descobrindo ao longo da minha pesquisa, descobrindo, né, qual era a natureza, de fato, do meu objeto de estudo, né? Nem por isso os fragmentos eram de menos interesse para mim, né? Eles só demandavam, e isso é muito interessante, um conhecimento sólido do teatro de Aristófanes e algum conhecimento dos outros comediógrafos também, dos quais só se tem fragmentos, para poder arriscar algumas hipóteses com bases em boas analogias e extrair, assim, desses caquinhos de dramaturgia, algum teatro. Do ponto de vista da inserção desse trabalho no mercado editorial, a publicação também se deveu a um conselho fundamental de uma colega e amiga, a Flávia Vasconcelos, que também é tradutora, e ela me sugeriu a série Autores Gregos e Latinos da imprensa da Universidade de Coimbra, que prontamente deu aceite por causa do ineditismo da obra, justamente, né? Então, a totalidade da tradução que eu apresentei na minha tese de doutorado foi publicada em Portugal, bem como uma parte do estudo que acompanhava essa tradução, que é uma publicação de grande alcance entre os pesquisadores lusófonos, né? Tanto por seu prestígio quanto pela facilidade de acesso, porque oferece-se o download gratuitamente. Então, isso é muito, muito legal. Outros fragmentos foram publicados separadamente, acompanhados de comentários mais detidos em periódicos nacionais, né?
Mas se o processo de publicação do doutorado foi rápido, o do mestrado foi lento e penoso. Com o doutorado já publicado, eu precisei me debruçar novamente sobre o texto do mestrado, né, o estudo que acompanhava a minha tradução da Electra, que foi escrito há anos atrás. E essa experiência incômoda de reler o próprio texto e tentar melhorá-lo, né, aquele texto cujo estilo para mim já era irreconhecível, culminou na publicação da Electra e Orestes, pela Martin Claret, neste ano de 2022, 10 anos depois de ter terminado o mestrado. Eu trouxe aqui, acho que eu vou até mostrar essa daqui, Electra e Orestes. A minha intenção era ainda continuar estudando teatro no pós-doc, mas foi um projeto frustrado, né? A minha intenção era estudar a recepção das comédias de Aristófanes no Brasil, e isso foi inspirado também por outra tradutora, a Renata Casarini, que tem um grande engajamento com essa questão da recepção dos clássicos. E, ao mesmo tempo, essa recusa, enfim, porque, né, o projeto foi frustrado por conta, principalmente, de uma fase muito difícil de concessão de bolsas, né? O que tinha a ver também com uma situação política do país, que eu via piorar muito. E isso acabou me levando a me dedicar a uma atividade criativa. O teatro continuava e sempre seguirá sendo um lugar para debate, um lugar de refúgio e de renovação. Eu retomei um texto teatral de minha autoria, que estava na gaveta desde o fim do mestrado, e com ele eu fui aceita para integrar o núcleo de dramaturgia do SESI British Council, com sede no prédio da Fiesp, na Avenida Paulista. Então, aí eu já me aventurando como dramaturga e fiquei lá nesse núcleo de dramaturgia por um ano, com um grupo muito heterogêneo e interessante de dramaturgos, lendo, discutindo, experimentando a dramaturgia. Além da criação de um texto inédito, com personagens, cenas e motivos gregos, o professor Torrano dizia que não podia fugir de si mesmo, né? Eu adorava essa frase dele, acho que cabe aqui. Essa peça foi publicada pela editora do SESI, SP, eu trouxe aqui também. Então, essa é a publicação. Tem outras peças também, de outros dramaturgos. Depois de tudo isso, eu voltei àquele texto original que eu tinha escrito para reformulá-lo pela terceira vez. Esse texto chama-se Monstro, e ele toma emprestado uma personagem de Platão, que é o Trasímaco, e tem como o Trasímaco da República, ele aparece bem no comecinho da República, e tem uma atitude bem agressiva com Sócrates. Esse texto tem como premissa um Trasímaco no poder, e também resgata dos gregos a estrutura trágica, cenas típicas da tragédia, como o reconhecimento, a catástrofe, etc. O texto foi contemplado por um edital de dramaturgia do PROAC, foi publicado com um belíssimo prefácio da minha antiga orientadora e eterna mestra, Adriane da Silva Duarte. Eu vou mostrar a última vez aqui a publicação da peça, que se chama Monstro. Ele ganhou uma leitura dramática que foi dirigida pela atriz e helenista Milena Faria, também nossa colega, e foi divulgada também por uma rede de mulheres que deram espaço em seus veículos, como o blog Palco Clássico, que todos nós conhecemos, da Renata Casarini. Esse texto será encenado em breve com o apoio da Bienal de São Paulo,
que é uma coisa muito legal para mim como dramaturga. E para terminar, nessas indas e vindas como atriz, tradutora e agora dramaturga, acho importante dizer que houve sempre o conselho, a ajuda, a participação de uma rede de mulheres tradutoras, como Adriane Duarte, Milena Faria, Clara Crepaldi, Renata Casarini, Flávia Vasconcelos. E dizer seus nomes e o que elas fizeram é a contribuição que eu posso dar nesse momento para fortalecer essa rede e essa atividade. É isso. Obrigada. Bom, agora eu sou a última a falar. Eu vou ler. Eu queria agradecer novamente a organização, às organizadoras, em especial a Renata Casarini, que foi dela a ideia de nos reunir para colocar esse assunto em pauta. E eu fico bem contente de ver a adesão de colegas e professoras, e, enfim, e de quem está acompanhando também aqui em Niterói pelo YouTube. Bom, certa vez, há quase 20 anos, ouvi um velho professor de filosofia de uma renomada universidade do Sudeste brasileiro proferir uma conferência em que ele afirmava, dentre umas tantas outras coisas de que já não me recordo, que ele se sentia mais perto dos gregos do que dos indígenas brasileiros. Esse professor dizia que a forma dele de pensar era certamente mais grega do que, por exemplo, o exemplo é dele, tupi, porque do povo ou cultura tupi ele não sabia nada, enquanto toda a sua educação filosófica remontava, em última instância, a Platão e Aristóteles. Por muito tempo pensei nessas palavras, e penso que talvez um dos efeitos mais perversos do colonialismo seja justamente esse, o poder de fazer com que a gente esqueça quem a gente é. Faltou uma parte. Quer dizer, é claro que toda a educação, a cultura, os hábitos de pensar nossos fazem parte da nossa formação, né? Os hábitos de pensar gregos fazem parte da nossa formação. Mas, além disso, o que mais a gente é? É uma pergunta que é difícil de fazer, é difícil de responder, mas eu acho importante perguntar. Em seu último livro, What is a Jewish Classicist? Essays on the Personal Voice in Disciplinary Politics, o que é um classicista judeu, o Simon Goldhill pontua o seguinte, eu cito: por um lado, podemos ver a força contínua do passado sobre a formação intelectual contemporânea. O passado é importante para o que somos, o que nos tornamos. Por outro lado, precisamos perguntar como uma imaginação do passado, o ver-se nele e encontrar uma genealogia para si, é preenchida com projeção e fantasia. Se sabemos que a história dos estudos clássicos na Inglaterra de Goldhill está profundamente marcada pelo imperialismo, racismo e machismo, a situação talvez seja ainda mais complicada no Brasil, onde as desigualdades econômicas, sociais e educacionais são agudas a tal ponto que o pleno letramento em língua portuguesa ainda é um privilégio que só chega a 12% da população, de acordo com dados do INAF de 2018. Ademais, em nosso contexto de ex-colônia, mesmo nos mais elevados ambientes intelectuais, a educação nas línguas clássicas ainda pode funcionar como um importante símbolo de status cultural e social que supostamente colocaria os classicistas em uma extensa linhagem intelectual com origens na Grécia Antiga, o assim chamado berço da civilização ocidental. Como classicistas, também estamos, ou deveríamos estar, cientes das conotações supremacistas que o discurso da excepcionalidade grega ocidental traz, mas esse já é outro assunto que não pretendo abordar aqui. No mesmo livro citado acima, Goldhill explora as maneiras como a prática da tradução é importante para entender como os classicistas se relacionam com a tradição. Eu cito: a contínua prática da tradução é uma tecnologia de autopromoção no contexto de um competitivo mundo acadêmico, uma performance de um jeito acadêmico de habitar o mundo literário.
Fim de citação. Então, não é pelo gosto da anedota e nem por um injustificado narcisismo que passo agora a contar a minha própria história no mercado editorial, mas porque gostaria de dar testemunho de uma certa dinâmica que me permitiu participar desse mercado. Em 2013, eu era estudante de mestrado em Letras Clássicas na USP e finalizava uma dissertação que continha uma tradução da Helena de Eurípides. A minha orientadora era a professora Adriane Duarte, que àquela altura havia sido contatada pela editora Martin Claret. Cito o e-mail de Adriane, de 29 de julho de 2013. Sabemos que a imagem da editora não é das melhores, devido a descuidos anteriores com as traduções. Mas parece estão querendo mudar. Como se trata de uma oportunidade em um mercado nem sempre aberto, repasso a vocês a oferta para que se informem se assim o desejarem. O vocês da mensagem se refere às 4 pós-graduandas, todas mulheres, todas integrantes do grupo de pesquisa Estudos sobre o Teatro Antigo, 3 delas orientandas da professora Adriane, que eram as destinatárias da mensagem. Dessas 4, 2 terminaram por publicar traduções na Martin Claret. A Karen Amaral Sacconi, que traduziu Electra e Orestes, de Eurípides, e eu. A partir do primeiro contato, a editora me passou uma lista inicial de obras a serem traduzidas. Essa lista incluía várias obras que seriam publicadas pela Martin Claret nos próximos anos, como Alceste, Electra e Hipólito de Eurípides, a Ética Nicômaco de Aristóteles, que foi traduzida pelo Luciano Ferreira de Souza, e o Banquete de Platão, que foi traduzido pela Maria Aparecida de Oliveira Silva, que vocês ouviram hoje mais cedo. Então, marcamos uma primeira reunião na sede da editora, que correu muito bem. Decidimos que eu me dedicaria às traduções de Eurípides, as quais, entre as obras desejadas pela editora, eram as que estavam mais alinhadas aos meus interesses de então. Como a Karen já tinha traduzido para o seu mestrado a Electra de Eurípides, eu fiquei encarregada de produzir novas traduções de Alceste e Hipólito. Na longa conversa que tivemos sobre a tragédia grega em geral e sobre o teatro de Eurípides em particular, fiz a sugestão de incluir uma tradução de Heraclidas no mesmo volume que conteria Alceste e Hipólito. Meus argumentos eram 2. Em primeiro lugar, como representante de uma tragédia de tema mais marcadamente cívico-político, ao lado da semissatírica Alceste e da violência divina do Hipólito, a inclusão de Heraclidas serviria para exemplificar a variedade de tons e temas da tragédia de Eurípides. Meu segundo argumento era que, àquela altura, não havia nenhuma tradução de Heraclidas em português brasileiro publicada no Brasil. Só tinha uma tradução portuguesa da Cláudia Raquel Cravo da Silva. Então, a editora não só aceitou a minha sugestão de também traduzir Heraclidas, como me deu total liberdade para elaborar o texto de abertura do volume da forma que eu julgasse mais relevante. Apenas uma sugestão minha não foi acatada. Ao longo do processo de tradução, comecei a compilar uma lista de traduções de Eurípides já publicadas em português. Propus à editora que também incluíssemos essa listagem no nosso volume, mas ela não achou conveniente, então terminei por publicar a lista na internet, onde eu atualizo de tempos em tempos. A seguir, antes mesmo da publicação do volume de Eurípides, no início de 2016, a editora me perguntou se eu estaria disponível para traduzir Esopo. Apesar de não ser um autor que estivesse no meu radar no momento, eu topei a proposta e o volume de fábulas, que eu traduzi a partir da edição de Chambry, saiu antes mesmo das traduções de Eurípides, no final de 2017. No caso de Esopo, como não sou especialista no tema e andava então às voltas com o trabalho na minha tese de doutorado, declinei do convite para escrever o texto de abertura do volume, que ficou então a cargo da professora doutora Ana Tereza Basílio Vieira, da UFRJ. Depois dessas publicações, assinei novo contrato com a editora Martin Claret, dessa vez para produzir uma tradução da Medéia de Eurípides, trabalho que está atualmente em andamento. Em andamento há muito tempo, melhor não dizer desde quando. Mais tarde, como tradutora publicada, cheguei a iniciar conversas com outra grande casa editorial que gostaria de encomendar uma tradução do Édipo Rei. Mas essas conversas não foram para frente, em parte porque estive ocupada com outros projetos.
De minha parte, tanto para Martin Claret quanto para essa segunda editora, eu me propus a traduzir a descrição da Grécia de Pausanias, um texto que me interessa muito, que ainda não foi traduzido no Brasil e que só recentemente, em janeiro de 2022, começou a ser publicado em Portugal, em tradução da professora Maria de Fátima Souza e Silva. Pausanias, no entanto, não pareceu muito tentador para as editoras que eu ofereci. Além de Pausanias, eu ofereci para as mesmas editoras uma proposta de edição modernizada do Leal Conselheiro de Dom Duarte, que seria uma espécie de tradução do português arcaico para o português moderno, mas também não deu certo. Quer dizer, a gente tenta, se colar, colou, às vezes não cola. Bom, eu queria destacar alguns pontos dessa experiência. Em primeiro lugar, na minha história como tradutora, foi essencial a generosidade da professora Adriane Duarte, que repassou uma oportunidade de trabalho editorial para suas alunas. E aí eu queria falar também sobre como o modo que se ensina, especialmente a alunas e alunos de graduação, é importante para a formação de futuras tradutoras e tradutores. A mesma professora Adriane Duarte recentemente me convidou, no mês passado, para falar da minha tradução do Hipólito para seus alunos de graduação. Tradução essa que foi lida por esses alunos na matéria de Introdução aos Estudos Clássicos na USP. Esse tipo de contato serve não só para valorizar o trabalho de tradução, mas para que as alunas e alunos possam começar desde cedo a se imaginar nesse lugar de tradutoras e tradutores. Faço questão também de observar que a minha experiência de tradutora na Martin Claret se deu num contexto de uma rede profissional inteiramente formada por mulheres. Da professora Adriane Duarte, que indicou meu nome para a editora, passando, claro, por mim que traduzi, pela revisora Lilian Sais, que também é doutora em letras clássicas e tradutora, poeta, romancista premiada, pela também revisora Beatriz de Paoli, professora de grego da UFRJ, pela professora Ana Teresa Basílio Vieira, que escreveu o prefácio, a tradução de Esopo, e também pelas editoras Flávia Silva e Carolina Lima, que têm sido meus pontos de contato na Martin Claret. Hoje, são homens que traduzem a maioria dos livros que lemos, o que equivale a dizer que são os seus interesses que guiam o debate intelectual. De acordo com o Op-Ed Project, nossa conversa, a nível mundial, é atualmente uma câmara de ressonância que reproduz de novo e de novo a mesma estreita faixa de vozes, que é 85% masculina. E por que razão essa é uma questão que deveria importar a todos e todas? Em primeiro lugar, porque diferentes tradutores trazem diferentes opiniões e perspectivas sobre os textos que traduzem. Posso citar, por exemplo, o caso recente e emblemático de como a tradução da Odisseia, de Emily Wilson, foi importante para deixar claro o quão misógina tem sido a linguagem de várias das traduções mais lidas de Homero, incluindo aquelas de Robert Fagles, Richard Larimore, Alexander Pope, que, por exemplo, se referem às servas do Palácio de Odisseu como whores, sluts e prostitutes. Putas, piranhas, prostitutas. Uma linguagem misógina que é preciso salientar, não está no texto grego nesses casos, mas que tem moldado a recepção da Odisseia de forma quase definitiva. Portanto, traduções não acadêmicas são importantes porque elas realmente definem a percepção do público geral sobre um tema ou um texto. E é preciso insistir na tecla da diversidade de traduções e tradutores, porque além de trazer diferentes perspectivas sobre os textos, uma diversidade de tradutores também é importante para definir que tipos de texto merecem ser traduzidos. Mesmo no caso dos clássicos da antiguidade grega e latina, que é um cânone fechado, ainda temos muitíssimos textos não traduzidos por uma ou outra razão. Mais do que uma mera operação de equivalências, o trabalho de tradução está irremediavelmente marcado pelas narrativas pessoais e políticas que contamos sobre o mundo e sobre nós mesmos. No caso do nosso trabalho como classicistas, a tradução exerce a importante função de mediar a nossa relação com a tradição clássica. Sobre o tema da tradição, eu vou citar novamente o Goldhill uma última vez. A tradição é uma retórica criada para apresentar o passado como autoevidente, uma projeção ideológica que determina não apenas qual passado deve ser autorizado,
mas também como o presente encontra sua genealogia no passado. A tradição não é um dado, mas algo que precisa ser construído, afirmado, mantido, performado. A tradição não apenas apresenta o passado como auto-evidente, mas traz com ele um conjunto de alegações normativas sobre valor, status e pertencimento. A tradição é como uma ideologia cultural escreve sua história. Concluo, então, com um chamamento para que tradutores, homens e mulheres, mas principalmente os homens, sejam um pouco mais atentos aos discursos sobre a tradição que performam e propagam, as premissas desses discursos, e que também sejam um pouco mais atentos, é claro, às dinâmicas de poder do mercado editorial, às suas próprias posições no ecossistema e às desigualdades de gênero, classe e raça desse mercado. É isso. Agora eu vou pegar, estou recebendo perguntas de Niterói. Bom, primeira pergunta da Renata Casarini para Juliana Ragusa. Há no Brasil uma leitura queer de Safo? Nossa, Renata. Do ponto... Eu não sei se... Digamos assim, não sei se academicamente sim. Mas talvez porque... Enfim, embora a Safo seja um interesse constante, eu só ultimamente, pelo meu interesse crescente na recepção, esteja, digamos, conhecendo melhor as leituras e releituras e o lugar que Safo tem ocupado no imaginário mais contemporâneo e como referencial e elemento assim de recriação, né, de apoio e de recriação do ponto de vista de defesa e de um ativismo importante no sentido de pautas relacionadas às demandas digamos assim, da comunidade LGBTQI+, enfim, e demais. Não sei se estou, digamos assim, atualizada o suficiente para dizer, né, tenho receio de dizer sim ou não, Renata, porque eu mesma estou tratando de, digamos, de me pôr em dia com com essa linha teórica, né? Que, claro, fora, sim, nos Estados Unidos, sobretudo, mas também estudiosos na Europa, tem tratado de Safo a partir desse universo teórico. Então, eu realmente prefiro não dizer nem sim nem não, mas porque é alguma coisa de que eu própria tenho me inteirado recentemente. Quer dizer, como eu costumo dizer para os alunos, a gente não consegue ficar atualizado o tempo todo com tudo, e menos ainda quando você está na coordenação de um programa de pós-graduação. Então, estou um pouco atrasado, então receio dizer sim ou não. Mas a presença de Safo, do ponto de vista desse universo como um referencial, é riquíssima. E isso eu tenho sabido por procurar saber,
e também pelo que me chega muito dos jovens, né, dos meus alunos, né, que é uma força impressionante. Assim, a gente, no curso de IEC, né, de Introdução aos Estudos Clássicos, que este ano eu estou ministrando, a Clara mencionou aqui a disciplina, né, junto com a Adriane e com outros colegas. No primeiro semestre, passamos por Safo e a gente entra e os alunos não querem sair. Então, assim, você percebe que é um nome muito forte e muito presente, e associado a todas essas pautas, inclusive do feminino, da importância do feminino, mulher poeta, reconhecida, enfim. Então, digamos, estou no processo dessa atualização. Então, prefiro não dizer sim nem não, mas vou procurar saber e te conto. Juliana, mas então, pelo menos entre classicistas, não? Não, eu diria, a menos que eu esteja realmente desatualizada, e me desculpem nesse sentido, mas até onde eu posso dizer, nos meus limites, não. Tá. Mais uma pergunta, essa é para mesa toda, e cada uma de nós pode responder à sua maneira. A pergunta é da Renata Fernanda. Como se iniciar na tradução? Como iniciar uma tradução? Eu acho que é como a pessoa se tornar tradutora. Eu acho que ela quis perguntar isso. Não, melhor. Como se iniciar na tradução na graduação? Mais específico. Olha, na graduação, o nome dela é Renata, é isso? É Renata também. Renata, na graduação, eu acredito que é muito importante a iniciação científica, que tem os seus equivalentes. Algumas universidades têm também o TCC, né, que pode ser, talvez, alguma coisa equivalente. Quer dizer, a tradução, por exemplo, nós, na Universidade de São Paulo, do ponto de vista dos estudos clássicos, na iniciação científica, quando estamos lidando com os alunos, né, que fazem o bacharelado em grego, nós estimulamos, e eu digo isso porque vejo, né, na experiência dos meus colegas, na experiência própria, nós estimulamos os alunos a traduzirem, né, a exercerem a tradução e a encararem a tradução não como um mero exercício de conhecimento de língua, né? Mas como uma tarefa pela qual o conhecimento do texto se aprofunda. Né? O conhecimento do texto nas suas diversas dimensões se aprofunda, e como uma tarefa pela qual, sem estar propriamente escrevendo um estudo, você está falando do texto. Porque é isso que a Clara disse, quer dizer, quem traduz está trazendo ali as suas perspectivas, a sua formação, né? O seu universo de preocupações. Então, esse é um estímulo já na graduação, né? E do ponto de vista, por exemplo, das orientações que tenho feito, sempre estimulo os alunos, não importa, já tem tradução, faça a sua. Né? É a importância, né, de exercer a tradução. E, particularmente, eu costumo também estimular que façam a tradução do que não está disponível ou do que já foi traduzido há muito tempo. Tá? Então, nesse sentido, acho sempre importante também a renovação, tá? Você atualizar. E isso continua, porque os mestrados também na área tendem a ser traduções com estudos introdutórios. Então, é outra, mesmo na pós-graduação, é outra maneira de continuar com esse estímulo à tradução, que realmente é um modo importantíssimo de engajamento com o texto e que aponta para, né, essa possibilidade de um engajamento com os leitores, para além dos muros, né, da universidade, que é uma preocupação que eu tenho tido com esses trabalhos de divulgação. Então, é uma tarefa que, digamos, ela é acadêmica, mas ela ultrapassa esses muros e ela tem, né, o potencial de se desdobrar em outros formatos, né, para além, ali da universidade propriamente dita. Sim, então, vou falar da minha experiência como aluna, justamente, né, que apesar de ter sido professora de grego também do Centro de Línguas, era
diferente, né? Porque a gente não avançava como avançamos na graduação, na língua, né? Tentando falar alguma coisa diferente disso que a Juliana falou, que acho que é o mais importante, interessante, eu me via como estudante muito estimulada a traduzir textos, não só que tivessem algum apelo para mim, né, mas textos inéditos, como inéditos no sentido de não ter uma tradução ainda para o português, como a Juliana falou, e fazer isso em grupo, com um pequeno grupo de alunos. Eu acho que isso é uma forma muito legal de aprender o grego e muito estimulante e, enfim, bom sob diversos aspectos. Se eu puder acrescentar, de fato, né, eu mesmo estimulo os meus alunos a fazerem isso, a traduzirem, se lerem, né, e se apoiarem e trabalharem em grupo, porque é muito enriquecedor, né, para todos ali. Então, é alguma coisa, não tem que ficar só com o orientador, né, tem que fazer o grupo, é muito produtivo para eles. Né, eu percebo que realmente é muito bom. Mais uma pergunta do YouTube, da Márcia Yasmin, para todas também. Como conseguir uma primeira oportunidade de contratação para tradução literária em editoras? Olha, Márcia, eu vou dar a minha resposta. Sorte. É sorte, assim, eu acho que do que eu contei da minha história, eu acho que é o que eu ouço também de outros colegas homens e mulheres que traduzem, é um pouco sorte. Você conhece alguém que te indicou, mas não sei. Querem complementar? Vou falar só uma coisinha que eu acho a sorte e essa rede que a gente falou tanto aqui, né? Uma rede de pessoas que se ajudam, né? De pesquisadores e pesquisadoras. Eu acho que no caso das pesquisadoras, das tradutoras, né? Isso é muito importante e é uma coisa que, sem a gente pensar muito sobre isso, acaba acontecendo, né? Como a gente viu aqui. No meu caso, foi realmente quem me levou para o grego, quem me abriu as portas para o grego foi a professora Paula Correia, né, que foi a minha professora de lírica grega na graduação, né, em 1997, né, e 97, 97. E ela com ela eu conheci, né, a lírica e fiz enfim, e tive minha experiência de leitura de Safo, que foi realmente decisiva, né, para a minha migração do universo do português, onde eu estava, para o grego. E, digamos, a outra condutora, né, são condutoras mulheres também, a minha outra condutora aí para o mercado editorial foi Safo. Né? A editora Edra, quando me procurou a primeira vez, e aí, claro, você estabelece uma relação, então, quando eu quis publicar o Lira Grega com todos os mélicos, né? Que uma seleção de todos os 9 mélicos que eu preparei quando fazia um pós-doc nos Estados Unidos, em 2012, a editora Edra me procurou por causa do Fragmentos de uma Deusa, né? Da publicação do Fragmentos de uma Deusa. E a publicação do Fragmentos de uma Deusa, ela veio também pelo interesse da editora da Unicamp, naquela época, em publicar ou traduções dos clássicos ou estudos sobre os clássicos. Né? Havia o interesse do então presidente da editora, professor Paulo Franchetti, lá da literatura portuguesa, da Unicamp, e
e quando, né, houve a defesa, enfim, o trabalho, né, eu fui estimulada a apresentar para a editora da Unicamp, né? Depois também Paula publicou a livre-docência dela ali, Adriane publicou a livre-docência dela ali, os cenas de reconhecimento, né? Então houve um momento em que a Unicamp realmente tinha esse interesse. E a recepção, né, do Fragmentos de uma Deusa, que foi bastante positiva, né? Aconteceu também, as coisas a gente não espera, é uma grande surpresa, né? Aconteceu a premiação, isso acabou safo, então acabou me levando, acabou me abrindo, né, as portas do mercado editorial, porque me procuraram, né, por causa de ser a estudiosa de Safo, né? E aí, claro, um fio vai puxando o outro, né? Mas foram duas mulheres, uma, né, a minha orientadora, e o meu próprio objeto que me abriram esses caminhos. Só para acrescentar, assim, o mercado é restrito, tem oportunidade, porque tem muito texto para traduzir, porque quem está na universidade, que é geralmente quem tem o domínio para conhecimento para traduzir, não tem tempo, né? Então, assim, tem coisa para ser traduzida, mas é um mercado um pouco difícil, mas é a partir de rede de relações, principalmente, né? Você se relaciona, se você traduz e você se relaciona com pessoas que traduzem. E acho que há, né, Clara, um interesse das editoras nas traduções de obras do mundo greco-latino. Acho que tem um interesse. Tá? Por exemplo, eu percebo muito menos interesses das editoras em publicar traduções de estudos. Sim. Né? Isso é sempre que seria ótimo para nós. Né? Mas não tem tanto interesse. Mas se forem traduções das obras, dos autores gregos e latinos, tem. A editora Atelier, por exemplo, é uma editora que assim, tem todo o interesse. A Minema, agora, né, também é outra que chega aqui para reforçar. Então, eu acho que a perspectiva, enfim, há uma disposição inicial que também deve ser dita aqui, mas vem muito dessa rede que você tem observado aqui.